Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Eu sou Bruno Corano, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Para quem ainda não segue o canal, agora é uma ótima oportunidade. Não esqueçam de ativar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, eu sou muito ativo no Instagram, @Bruno Corano. E hoje a gente vai falar sobre esse universo de passagens baratas, passagens de primeira classe ou business ou executiva que são compradas com vários benefícios, como essa indústria se transformou, quais são os segredos dela, como que algumas pessoas conseguiram e conseguem ganhar dinheiro com isso, enquanto outras economizam, porque eu acho que o grande barato é que quando é bom para os dois lados, melhor ainda, né? Se é mais barato para os consumidores e para os clientes, e ainda tem um empresário do outro lado que fez disso um negócio, melhor ainda. Então hoje no Wall Street Cast eu recebo um jovem empresário que passou a dominar o mercado de milhas, ainda adolescente, com 16 anos. Ele juntou-se ao seu melhor amigo do colégio e fundou a Flybuy, que se especializou em comprar milhas de companhias aéreas e vender passagens mais baratas de classe executiva. Hoje a empresa é um ecossistema que oferece também os serviços terrestres para os seus clientes. Seja muito bem-vindo, Gianluca Narras. Obrigado, Bruno. É uma honra enorme estar aqui com você e poder explicar um pouco aí da nossa história. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 23. Então agora você já está velho. 8 anos de negócio. 8 anos, cara. Não, mas no fundo é por você ter começado cedo, 8 anos é uma tremenda, já é uma boa experiência. 2 MBAs aí já. Não, são 2 MBAs e assim, um processo de pandemia, um processo de várias coisas que aconteceram aí nesses 8 anos aí que foram 3 MBAs juntos. Aqui você é a estrela, então eu não quero sair do foco, mas só mais para te mostrar que eu vou conseguir trocar uma bola boa com você. 15 anos fui trabalhar com um grande economista brasileiro, que infelizmente já morreu. Ele era um mega investidor e ele era dono de universidades, etc. E ele era presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Ensino. Eu fui trabalhar com isso, trabalhando com finanças, e por isso que eu acabei migrando, estudando economia e segui nesse universo. Comecei com ele com 15, hoje eu tenho 45, então são 30 anos. Mas o ponto é o seguinte: como com ele eu tinha acesso a todos os colégios particulares que são super difíceis de penetrar, eu abri uma empresa de viagens quando eu tinha também 16 anos. E a gente vendia o famoso pacote para Disney. Depois é uma longa história, meu avô já foi acionista, que também já faleceu, meu avô já foi acionista das companhias aéreas, de algumas companhias aéreas brasileiras. Enfim, é uma longa história, mas então é um setor que eu conheço bem, conhecia bem agora como é que falava? GDS? Os sistemas as distribuidoras de ticket, igual o Rextour, Flytour. As consolidadoras. Mas tinha uma sigla isso, né? Esqueci. Ainda existem as consolidadoras? Existem. São nossas parceiras. O Eloy foi um tremendo parceiro, um grande amigo. Eu sei que agora ele não está mais na operação, mas enfim, vamos focar. De onde começou? Você era bom aluno? Ou você era da turma da fileira da frente ou da última? Cara, eu era da turma da fileira de trás, da última fileira. E eu era da turma que tirava o mínimo para passar. E você estudava onde? Eu estudei no St. Paul's, na Escola Britânica, em São Paulo. E, cara, eu sempre dava um jeito para passar, né? Eu sempre me virava lá e passava, porque eu nunca me adaptei muito bem no sistema de educação convencional. Nunca. Você achava o quê? Um porre? Cara, eu achava chato, eu era um cara muito ansioso, então eu queria desenvolver as minhas habilidades e eu sentia que aquilo mais me atrapalhava do que me ajudava. O sistema, assim, só de pouco que a gente falou aqui desde que eu cheguei aqui no estúdio, o sistema educacional, ele não é para todos, né? E certamente é para os medíocres. Às vezes as pessoas acham que essa palavra é agressiva, significa que são os médios, né? Algumas pessoas que são mais aceleradas ficam doidas lá mesmo. Cara, e assim, eu comecei junto com o meu sócio, né, que era o meu melhor amigo na época do colégio. Conheço ele desde quando eu tinha 2 anos de idade.
E a gente era melhor amigo na época do colégio, mas não tão amigo, né? A ponto de querer virar sócio. O negócio acabou acontecendo meio que por osmose. Mas como foi ali 16 anos, você estava o quê? Primeiro colegial? Eu acho que era eu tava do 9º ano pro primeiro colegial. Que a escola britânica tem uma nomenclatura um pouco diferente. Entendi. Mas é o que seria do 9º ano pro primeiro colegial. E aí, da onde surgiu essa ideia? Assim, da onde surgiu a ideia e por que vocês se conectaram? Então, meu pai é médico, né? Meu pai, ele sempre viajou muito a trabalho. Ele é cirurgião plástico, Ele é cirurgião né? plástico. E ele chegava pra mim e falava assim, filho, compra as minhas passagens, por favor. Muito mais porque ele não tinha paciência pra comprar do que porque ele realmente precisava da minha ajuda pra fazer isso, né? Eu sempre entrava lá e comprava. Até um dia que o meu tio, o irmão dele, chegou pra mim e falou assim, cara, tô com um monte de milha aqui e eu não sei pra que serve, eu não vou viajar. E eles me ligaram lá do banco falando que vai vencer. Eu guardei aquela informação, né, naturalmente. E quando meu pai precisou de uma passagem, e tava assim, 20 mil reais a passagem. Eu cheguei pro meu tio e falei, tio, quantas milhas você tem? Pô, tem aqui 200 mil milhas. Aí eu vi que com aquelas 200 mil milhas eu emitiria a mesma passagem que meu pai ia pagar 20 mil reais. Eu falei, tio, você quer me vender por quanto essas milhas? Ele falou, não sei, sei lá, 2 mil reais, tá bom? Você falou, opa. Eu falei, bom, tá bom. Ele falou, pô, obrigado, já. Eu tava muito precisando vender essas milhas, eu não via como, pelo menos eu tirei um troco disso aí. E eu emiti pro meu pai uma passagem que custava 20 mil por 2. Cheguei em casa e falei, cara, é muito louco isso, né? Porque não é possível. E quantas pessoas têm milhas, não sabem usar, não querem usar e não precisam usar e poderiam vender, fazer um dinheirinho extra. O meu maior erro eu deixo vencer direto. Então, e deixam vencer, o que é um erro bizarro, né, pra pessoa. Porque ela poderia ter vendido aquilo, é um ativo da pessoa. A pessoa poderia ter vendido aquilo lá. Né, e a pessoa não vende, né. E aí a gente começou, né, eu cheguei pro meu amigo na época, contei a história pra ele, falei, cara, a gente pode tentar bolar um negócio a partir disso. Ele falou, cara, mas é muito difícil isso, não sei como é que funciona e tal. Eu falei, não, vamos tentar. E a gente pegava... no começo a gente mirava muito nos idosos, né? Eu falei, cara, pede pra sua avó mandar no grupo das amigas lá, perguntar se elas têm milhas que a gente tá comprando. Aí você tinha, sei lá, senhorinhas lá que tinham 1 milhão de milhas. Chegar pra mulher e falar, pô... Por causa do cartão de crédito. Por causa do cartão. Chegar pra mulher e falar, pô, você quer 10 mil reais pelas milhas? A mulher ficava doida. A mulher ficava maluca. Falava, pô... Não ia fazer nada com isso? Nem sei pra que serve isso daí. E a gente começou na brincadeira. Como é que transfere a propriedade da milha? Você não transfere. A nossa empresa é uma intermediadora. O que a gente faz? A gente intermedia a pessoa que quer vender as milhas com a pessoa que quer comprar a passagem. Então, basicamente, a gente emite a passagem na conta da pessoa que vendeu para a pessoa que quer viajar. Entendi. A gente só faz essa intermediação. É um marketplace. A gente junta o cara que quer vender com o cara que quer comprar. Então aí você, nesse caso, a senhora que tinha lá esse 1 milhão de milhas, ela topava vender, aí você tinha que correr atrás do comprador. Eu tinha que correr atrás do comprador. E aí, como é que você fazia isso? A gente se Porque virava, né? Nessa época ainda não existia a empresa, era... Não, era eu e meu amigo, eu e meu sócio, né? Aí a gente ia pros nossos amigos perguntar, pô, quem vai viajar no Réveillon? Pede pro seu pai ligar pra gente, a gente vê aqui como é que faz pra vender essa passagem pra você. E a gente começou assim, sem dinheiro nenhum, tá? A gente nunca aportou nada, nem um centavo na empresa. Porque a gente só comprava depois que a gente recebia o dinheiro do cliente. E a gente fazia intermediação. Mas para você precificar isso, você ia lá e ficava fazendo busca. Nossa, sei lá, São Guarulhos, Nova York, pela American tá dando 10 mil milhas e eu vou comprar, portanto... Exato. Você fazia esse cruzamento, né? Exato. A gente via qual que era o delta daquilo que a companhia aérea está cobrando com o quanto que o ofertante quer vender as milhas para nós. E a gente, né, tirava um spread daquele delta para viabilizar a operação para o cliente. E quando que isso de fato virou um negócio? Cara, com 1 ano depois, né, dessa nossa brincadeira, eu tinha 17 anos, o meu sócio, o Marco, tinha 17 também. A gente falou, pô, a gente tem que abrir uma empresa. Por quê? Porque... a gente começou a vender para empresas que pediam nota fiscal pra gente. Porque as empresas passaram a querer comprar da Flyby. A gente não tinha como emitir nota fiscal, mas a empresa também queria pagar mais baixo. A gente falou, não, vamos abrir uma empresa. E, cara, pra você abrir uma empresa no Brasil de uma atividade que na época não existia, foi uma loucura. Porque você imagina que a gente sentou com um tributarista, sentamos com um contador e falou, meu, beleza, o que a gente faz? A gente compra e vende milha.
Tá, mas não tem essa atividade aqui no KINAI, isso não existe, a gente vai ter que bolar um jeito e tal. Cara, só de tempo, né, dessa burocracia toda, demorou 6 meses. Pra gente descobrir como é que a gente ia ter que ser tributado, como é que a gente deveria abrir a empresa, qual que era o KINAI da empresa, se era um KINAI de intermediação, de venda, de compra e venda, se tinha que pagar ISS, se não tinha e tal. Então a gente demorou ali uns 6 meses, só nesse meio burocrático, né? E aí, em um ano, a gente já tinha uma empresa. Quando a gente tinha uns 17, 18 anos, já tinha uns 15 funcionários, né, em São Paulo. Isso já é bastante. Mas isso foi escalando por quê? Porque você começou a investir em propaganda e começou a vender cada vez mais. Como que a coisa pegou escala? No começo, a gente não investia em propaganda. A gente só investia no boca a boca das pessoas. Mas só isso fez com que vocês já começassem a crescer? Cara, no começo... Primeiro porque eu ficava na escola das 8 às 3 da tarde. Então, das 8 às 3 da tarde, eu não tinha como... Trabalhar. Fazer nada. Tava na escola. Então, eu tinha que treinar pessoas para fazer aquilo que eu fazia. Você terminou o colegial? Terminei. Isso eu fiz. É porque eu parei no primeiro. Depois eu fiz supletivo. Mas eu parei no primeiro colegial por causa do trabalho. Então, isso eu fiz. Eu terminei. Cara, assim, pela insistência do meu pai, eu terminei. Meu pai insistiu muito para eu terminar, então eu terminei. E depois que a gente terminou, isso foi em 2019, a gente terminou, a gente se formou, né, no colégio, e a gente começou a realmente investir no negócio. A gente começou a investir em propaganda, a gente começou a investir em contratação de novos funcionários, pessoas mais capacitadas e tal. E aí veio a pandemia. Tá, mas antes de você terminar os estudos, o negócio já estava pegando. Já estava pegando. Você já saía da aula e ia trabalhar. Ia trabalhar. Então, mas até aí o crescimento foi orgânico? 100% orgânico. Porque a primeira coisa, porque você falou, tá dizendo que foi o boca a boca, a primeira coisa que eu imagino é que se alguém me fala, nossa, comprei uma passagem lá com os caras, uma tal de flyby executiva, paguei 10 mil reais a menos, eu já ia ficar desconfiado. Eu já ia ligar e falar, porra, esses caras vai dar merda, vão tomar meu dinheiro, vai dar alguma coisa errada. Então... é natural, né? Cara, quando você tem 16, 17 anos... quando você tem 16, 17 anos, é muito difícil você ter credibilidade. Começa por aí. Pô, você já ouviu a voz de uma criança de 16, 17 anos no telefone? Parece às vezes até... confunde. Hoje eu tenho uma voz que logicamente é masculina. Você acredita que quando eu era moleque, eu não lembro a idade, se era 12, 13, que eu tava crescendo... Algumas pessoas me confundiam com menina no telefone? No telefone, então. Então ninguém, assim, era um processo, né, de muita desconfiança. E a gente falou que não, você quer comprar passagem com a gente? Primeiro, no começo a gente só vendia para amigo. Então amigo sabia que o amigo não ia... não ia encher o saco do amigo, né? Depois começou a ir pro amigo do amigo. Quando a gente chegou no amigo do amigo, a gente falava o seguinte, não, cara, você quer emitir a passagem com a gente? Beleza, faz o seguinte, eu emito a passagem, eu te dou 24 horas e você me paga. Porque se você ligar na companhia, você vai ver que essa passagem existe, que tá tudo certo, e aí você me paga. Aí o cara falou, não, beleza, isso, assim eu fico mais confortável. E aí a gente fazia isso. E aí foi vendendo. E aí a gente foi vendendo. E aí foi aí que você já começou a ter funcionário. Aí a gente começou a ter funcionário. E você saía da aula e ia trabalhar? Cara, eu e meu sócio, né? A gente saía do colégio às 3h15 da tarde. Na época, em São Paulo tinha aqueles... aqui em Nova York tem também, que é aqueles patinetes. A gente pegava o patinete, o escritório ficava na rua Groenlândia. E eu estudava no São Paulo, que era no Jardim Europa, a gente pegava o patinete, ia pro escritório e ficava lá até 9, 10 da noite e depois a gente voltava para casa. Mas assim, eram 6 horas de trabalho. Eu chegava lá às 4 da tarde, ia embora às 10 da noite, eram 6 horas todo dia. Tudo bem, o crescimento da empresa ficou limitado? Ficou, mas a gente nunca deixou aquela chama apagar, sabe? Do tipo assim, cara, temos um negócio aqui, a gente vai deixar de ir? Não, a gente vai para manter o que a gente tem e quando a gente sair da escola, quando a gente se formar, a gente vai expandir o negócio. E o que seu pai e sua mãe achavam disso? Cara, no início achavam que era loucura ou sentiam orgulho? Cara, no começo, meu pai chegou pra mim, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, tô fazendo esse negócio que compra e vende passagem, com milha. Compra milha, vende a passagem e tal. Ele falou, não, filho, legal. Eu já não ia bem na escola.
Né? Aí, na cabeça dele, ele pensou o quê? Não, ele tá fazendo isso porque ele quer me dar uma desculpa pra, se ele for mal na escola, ele pelo menos falar que ele tá trabalhando. Então ele falou pra mim, não, filho, você não vai fazer isso, você tá louco. Eu falei, não, pai, mas eu gosto, pô, eu fiz um negócio aqui, tá fazendo sentido, estamos ganhando dinheiro e tal. Ele falou, não. E o pai do meu sócio também não queria que ele fizesse. Né? E, cara, eu sempre fui uma pessoa de escutar meus pais, tá? Sempre. Mas ali eu não escutei. Assim, eu acho que o meu sócio foi até pior. O pai dele chegou a falar, meu, ou separa isso aí, ou eu te tiro da escola. Né? E a gente também precisava da escola, porque os nossos clientes eram nossos amigos. Né? E aí, cara, com o tempo, assim, com 6 meses, o negócio começou a dar um pouco de dinheiro. E a gente chegava pros pais e falava, tá bom, cara, beleza, tô fazendo dinheiro aqui. Você quer que eu, né, você quer que eu pare? E aí ninguém quer parar, né? E aí passou a ter uma reprovação para uma indiferença, entendeu? E depois um apoio, mais tarde, né? Uns 2 anos depois. Porque aí eles viram que a coisa tava pegando para valer. Exato. Jean, e agora é hora de falar sobre uma empresa que eu vou dar as boas-vindas que está chegando aqui no Wall Street Cast, que é a Empire Watches. Como você sabe, aqui nos Estados Unidos, os estados têm nomes, né? Você que é da Flórida, lá se chama Sunshine State. New Jersey, aqui nosso vizinho, é o Garden State. E Nova York, por coincidência ou não, é o Empire State. E a Empire Watches é uma boutique de relógios novos e seminovos, de alta relojoaria, que atende todo o país e que atende marcas consagradas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, entre tantas outras. Por isso eu vou deixar aqui para você na tela o QR Code para quem quiser conhecer mais e descobrir esse universo. Como todo mundo sabe, relógio hoje, desde sempre, né? Faz parte de como as pessoas se arrumam, tem a ver com a personalidade delas, além de, em muitas situações, também se transformar num ótimo investimento. Então, cliquem aí, conheçam mais sobre a Empire Watches. Mas, e a Flybuy, se quiser também ser um apoiador, afinal de contas, a imensa maior parte das pessoas que nos assistem deve ter uma sinergia muito grande com o seu público. Mas aí, continuando, aí tudo bem, aí você parou, saiu dos estudos e aí você mergulhou de vez na empresa. Cara, eu me formei no Sampous, né, a duras custas, né, eu e meu sócio. Isso foi em 2019. Em, sei lá, dezembro de 2019. Aí você falou, agora o ano que vem eu vou apavorar. Aí eu falei, cara, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, eu vou investir nesse negócio. O pouco que eu fiz até agora, eu vou investir nesse negócio. Eu vou contratar gente, eu vou começar a anunciar em mídia social, fazer tráfego pago à torta e à direita e tal. E que a gente vai vender muito, porque 2020 promete. Aí beleza, janeiro, puta, show, espetáculo. Fevereiro... Já começou, depois lá do dia 20 de fevereiro, começou o negócio a ficar meio estranho. Porque na virada do ano eu já sabia que lá na China a coisa estava estranha, né? Mas janeiro ninguém sabia o que era. Nem a consequência que ia gerar, né? Cara, fevereiro, lá depois do dia 20, o negócio começou a ficar meio estranho. E em março... Cara, em março, eu lembro que eu cheguei com o meu sócio, a gente estava dentro do escritório, a gente era vizinho de sala na época. Falei, cara, não é possível que isso aqui está acontecendo. Por quê? Porque a gente teve uma queda de demanda total. Assim, a gente tinha uma demanda de, sei lá, 450 passagens por mês, foi para zero. De um mês pro outro, foi para zero. Zero. E a gente ninguém teve... tava voando mesmo. E o pior... A gente teve uma reversão de venda de 100% de tudo aquilo que a gente tinha feito em fevereiro, janeiro, dezembro, novembro e outubro. Porque as pessoas comprariam nesses meses para viajar depois. Então a gente teve que devolver o dinheiro para essas pessoas. E aí como é que você faz? Aí, porque por ser milha, você devolve o dinheiro, deixa de ter seu ganho e a milha volta para a conta da pessoa? Volta para a conta da pessoa. Só que aí também a pessoa não quer mais te pagar. A pessoa já recebeu. Já vendi a milha. Não, já vendi. Agora o que você faz com isso aí é você. Então, cara, em abril de 2020... Isso podia fazer você quebrar. Porra, pra caramba. Só que o que aconteceu? Graças a Deus, o governo fez uma medida provisória, já sabendo do impacto disso, para as empresas de turismo, porque não só uma empresa como a nossa, mas qualquer empresa de eventos, de turismo e tal...
não tem grana para fazer a reversão de venda de 6 meses. E sem ter demanda. Porque uma coisa é fazer a reversão tendo demanda. Outra coisa é fazer a reversão sem demanda. Aí o governo fez uma medida provisória dizendo o seguinte, não, a empresa só é obrigada a devolver as milhas ou o dinheiro do cliente 1 ano depois do término do decreto de calamidade pública, que acabou, eu acho que foi em 31 de dezembro de 2021. Então a gente só teve que devolver isso em 2023, no ano passado. Só que em abril, a gente tinha uma dívida de 5 milhões. Que para nossa empresa na época, hoje... Em abril de 2020. Em abril de 2020, a gente passou de ser uma empresa superavitária em de um mês para o outro, para ter uma dívida de 5 milhões. Porque eu ia ter que pagar esse cara lá na frente. Sem perspectiva de ter demanda. E aí eu olhei pro meu sócio e falei, cara... Quebramos. Deus me livre. Acabou. Ele falou, não, já, calma, porque não é possível que o mercado inteiro de tudo vai acabar. Não é possível que tudo vai acabar. Eu falei, cara, você tem razão, né? Porque, assim, as pessoas vão deixar de viajar, o que vai acontecer daqui pra frente, né? E aí que veio a sacada, porque a pandemia, pra nós, ela foi um período de muita reflexão. A gente falou, porra, a gente tava no mercado saturado, muita gente saiu do mercado na época da pandemia, muita gente que tava no mercado e era relativamente boa, saiu do mercado. Então a gente ganhou market share na época da pandemia, né? Porque a gente conseguiu manter toda a nossa estrutura, a gente não demitiu ninguém, o que é praticamente impensável, né? A gente tomou um risco ali muito grande. Mas você também, assim, não demitiu as pessoas, mas a demanda ficou morta. A demanda ficou morta, só que também eu precisava reembolsar todos aqueles clientes que compraram. Então ali tinha um processo que eu precisava ter gente, eu precisava pagar a gente para fazer reversão de venda. O que é impensável hoje. Você fala, pô, vou contratar uma equipe para ficar revertendo venda? Não faz sentido, né? Então a gente conseguiu manter as pessoas. E 2021, que já foi na volta da pandemia, a gente acertou muito. A gente acertou muito. Por quê? Porque aqueles 5 milhões que a gente só ia ter que pagar em 2023 voltaram em milhas para nós. Então a gente do dia para noite tinha 5 milhões de reais em milhas. Em milhas. E os clientes voltaram a comprar. Então assim, no fim, aquelas reversões ajudaram a gente a conseguir se reerguer depois da pandemia. Porque foi um estoque, supondo que você fosse de outra área, sei lá, da área de construção civil. Era tijolo, aço e cimento que você tinha estocado, que não é perecível, e que depois era só vender de novo. Mas aí, só para eu entender tecnicamente, vamos pegar o Bruno como exemplo. A gente termina aqui, desce para tomar um café e você compra minhas milhas. Aí dá todo esse rolo. As milhas voltam para minha conta. Voltam. E como é que você faz para eu não torrar essas milhas com outra pessoa, não sumir? Quando a gente compra a milha de uma pessoa, a gente assina um contrato com ela. Então, assim, a hora que a pessoa ela firmou aquele compromisso com a gente, ela assinou um contrato e tal. Se a pessoa fizer isso, a gente toma uma série de medidas, né, até no SPC contra a pessoa. A gente pode negativar a pessoa. A gente manda um boleto para ela, se ela não paga, a gente negativa ela. Entendi. Né? Porque ela assumiu aquele compromisso de vender para nós. Quer dizer, de vender para outra pessoa sem intermediária para nós. Então, eu não entendo juridicamente muito bem o termo. Se eu falar besteira, você me corrige. Mas você firma um documento que é um documento executivo de cobrança, né? Dá um poder de execução. Exato. Né? Exato. Então, assim, se a pessoa não honrar com aquilo que ela se comprometeu com a gente também pode executar a pessoa. Tá, mas de qualquer forma as milhas voltam para a pessoa e se ela não for honesta, ela consegue torrar as milhas. Consegue, mas a gente não teve... isso nunca aconteceu com a gente, tá? A gente nunca teve... isso nunca aconteceu. Em 8 anos de empresa... Primeiro porque as pessoas querem... Elas veem na Flybuy uma parceira. Porque ela falou, vou acumular mais milhas e vou descartando tudo lá. E vou vender de novo. Segundo, porque a gente sempre foi muito correto com as pessoas que nos venderam as milhas, né? Então, assim, a gente nunca atrasou um pagamento, nunca deixou de pagar, né? Enfim, sempre até quando a gente sabe que a pessoa vai acumular mais, a gente oferece para essa pessoa proativamente, a pessoa não precisa oferecer para nós, né? Então, assim, a gente sempre teve uma relação muito boa com os vendedores de milha, com os ofertantes. Né? Isso nunca aconteceu com a gente. E quantos
Então hoje você tem, vamos dizer, eu sei que o seu fornecedor são companhias aéreas em última análise, né? Mas vamos dizer que os fornecedores são os vendedores de milha e os clientes são os compradores de passagem. Qual é o universo aqui de pessoas que você compra milha? Cara, é gigante. É muito maior. Qualquer um que está assistindo que hoje fala, pô, mas eu tô com 1 milhão de milhas encalhada aqui, pode ligar amanhã lá na Flybuy? Pode ligar amanhã e a gente compra. Porque da onde vêm as milhas hoje? Elas não vêm mais de passagem. Hoje só 7% das milhas do mercado inteiro vem de passagem. O resto é cartão. O resto é tudo cartão. Então tem muita gente aí que está até nos assistindo, que está acumulando milhões de milhas toda vez que passa o seu cartão de crédito na padaria, no médico e tal. E essas milhas estão vencendo, né? Então assim, a nossa empresa dá uma alternativa para isso. E a pessoa tem que transferir a milha do cartão para a companhia e depois você a gente faz compra, uso. Exato. E aí você indica, no meu caso, eu é exatamente isso que você falou. Eu tenho lá um caminhão de milhas no cartão do banco. Aí eu tenho que escolher se eu quero mandar para múltiplos ou para Smiles ou sei lá o quê. Estou falando de Brasil, né? É isso. Aí você indica, manda lá para o Smiles. E o bacana dessa história toda é que a gente ainda indica para a pessoa quando ela tem que mandar. Por quê? Porque tem alguns momentos em que as companhias oferecem uma bonificação para você transferir a milha. Então, por exemplo, essa semana teve uma promoção da Azul de 100% de bônus. Se você mandasse o cartão Bradesco. Pô, a pessoa dobrou quase as milhas, né? E ela vai ter ali um ganho muito maior vendendo essas milhas na promoção do que fora da promoção. E as companhias fazem isso praticamente a cada mês. E aí você vai sincronizando a demanda versus o teórico estoque, é isso? Exato. Porque também não adianta você comprar 1 milhão de milhas e não tá vendendo. Não, hoje a gente opera praticamente com estoque zero. A gente cadastra os ofertantes, a gente tem uma plataforma que a gente cadastra os ofertantes, e toda vez que a gente vende uma passagem, a gente já sabe quem vai ser o ofertante que vai emitir aquela passagem pra gente. Entendi. Nossa, só existe no Brasil isso? Só. Só? Só. Pô, então por que você não abre uma aqui? A gente abriu. Ah, então pera, vamos chegar lá. Aí tudo bem, aí acabou a pandemia, você começou a tirar o pé da lama, as coisas começaram a tirar o pé da lama. Cara, foi uma loucura, assim, não tem nem como explicar pra você o que aquele processo assim de pós-pandemia foi bom pra nós. Porque depois da pandemia, realmente a gente ganhou muito market share. Muito, a gente ganhou mercado. Porque todas as empresas estavam muito pequenas. E o cliente, ele estava buscando comprar passagem, a passagem estava muito cara depois da pandemia, e a gente, como uma alternativa mais barata, era preferível para o cliente comprar com a gente do que direto com a companhia aérea ou em outra agência de viagem. Então ali a gente ganhou muito mercado depois da pandemia. E hoje a gente tem 150 funcionários. Brasil? Né? Não, Brasil e Estados Unidos. Brasil e Miami. A gente tem operação em Miami. Tá, mas com certeza o Brasil é muito maior. São 20 pessoas em Miami, mais ou menos, e o resto é tudo no Brasil. Nossa, mas já é um negócio parrudo. Porque 100 pessoas é gente. É muita gente. Porque... Eu não vou lembrar agora, mas assim, agências muito grandes não tinham 100 pessoas. Então, assim, isso que a gente vem de um processo, de um ano para cá, de foco muito em eficiência. Né? Então, assim, logo depois da pandemia, a gente saiu numa loucura de querer crescer e assim... Era até válido naquele momento crescer a qualquer custo. Por quê? Porque o mercado estava dilacerado. Não tinha mercado. Os maiores players saíram. Muita gente ficou pequena. Então ali a gente tinha que crescer muito. E a gente saiu crescendo. A gente chegou a ter 180 funcionários. De um ano para cá, a gente tomou uma decisão executiva de falar assim, não, a gente precisa focar em eficiência agora. Não adianta só o negócio ser grande. Né? Esse ano a gente vai faturar, se Deus quiser, 400 milhões de reais. Ano passado foi 198, só que hoje a gente vai ter menos gente do que a gente tinha até o ano passado. E dobrou o faturamento? Dobrou o faturamento. Tá, mas vamos entender uma coisa. Até ali saindo da pandemia, 100% do seu business era milhas. 100% era milhas. Hoje não é mais assim. Hoje não. Hoje a gente tem um atendimento corporativo muito forte. E hoje o corporativo, ele representa 50% do nosso faturamento quase. Certo. E que esse, na sua grande maioria, não usa milhas. Assim, 30% usa milhas, 70% não. No pessoa física é o contrário. 70% milhas, 30% convencional. Né?
Mas a gente decidiu realmente investir no corporativo de um ano para cá, porque a gente entendeu que ali estava uma recorrência de compra contra a sazonalidade do negócio. E como você conseguiu penetrar esse universo corporativo? Porque... Essa é uma história legal. Porque lá da época que eu estive no setor, é o seguinte, ele já existia uma consolidação onde Flytour, a American Express Travel, que tinha, acho que tinha feito uma fusão com a Wagon.Ly, eu não lembro, Wagon.Ly, as globais elas dominavam, ou as grandes, né? A menorzinha, eu não lembro agora o nome, mas ainda assim a menor já era grande. Não tinha espaço para uma agência... Então, uma operação única. Eu vou te explicar exatamente o que a gente fez para entrar nesse mercado de corporativo, que faz 1 ano e meio quase, tá? É um processo relativamente recente para nós. A gente sempre atendeu os executivos. Então, ou o dono da empresa que estava comprando uma executiva, ou um alto diretor da empresa que também estava comprando uma executiva. Nosso ticket médio hoje é R$15 mil. Não é todo mundo que pode pagar isso, né? E com o bom atendimento que a gente prestou para esses clientes, que o nosso atendimento ele é realmente um atendimento muito acima da média. Tá? Porque se a gente não atende bem o cliente, a gente não vende. Né? Então a gente tem um serviço de concierge no aeroporto, a gente tem várias coisas, depois a gente pode entrar nesse assunto. Mas vou focar aqui no corporativo. Então a gente sempre atendeu os executivos. E de um tempo para cá, os executivos começaram a reclamar muito do atendimento das empresas. Porque todas essas grandes empresas que você falou agora, elas prestam um serviço barato, mas elas prestam um serviço ruim. Então, o cliente final ele fica muito insatisfeito. Por quê? Porque o cara vai emitir uma passagem, ela vai te cobrar um fee de R$8, só que para você alterar ele vai demorar 5 dias. E aí, quando você vai ver, a diferença tarifária aumenta R$5 mil nesses 5 dias que o cara demorou. Então, assim, as empresas estavam sendo muito mal atendidas. Né? E a gente decidiu mostrar realmente para os nossos clientes que a gente tem um atendimento diferenciado. Nosso atendimento ele é melhor do que o atendimento do mercado. Ele é um atendimento bom, humanizado. Né? Então, a gente tem a nossa plataforma que o cara não precisa falar com ninguém para comprar as passagens dele. Ele pode simplesmente entrar lá e emitir. Ou, se ele preferir, ele pode ter um grupo de WhatsApp para emitir a passagem dele. A gente se adapta muito ao cliente, que as grandes empresas não fazem isso. Então, assim, hoje a gente tem empresa que gasta R$6 milhões por mês, que a empresa quer um SLA de 3 minutos. O telefone não pode tocar 3 vezes. Assim, você tem que estruturar, você tem que se adaptar à empresa. E as grandes agências olham para essa conta de 6 milhões e falam, 70 milhões por ano. Doesn't matter. Entendeu? Então a gente sempre focou muito não nas empresas gigantes, mas nas empresas médias e pequenas que eram desassistidas pelas grandes agências. E quando que surgiu a história de Miami? A história de Miami surgiu há 2 anos e meio. Ideia do meu sócio. A gente conseguia mapear que comprando a passagem com milhas do Brasil, a gente poderia ter uma margem dobrada emitindo com a saída dos Estados Unidos para um país que não seja o Brasil. Então, assim, dos Estados Unidos para a Europa, da América Latina e tal. E a gente começou primeiro com uma equipe dentro do Brasil, né? Então, assim, no nosso escritório, a gente contratou lá 5 caras que falavam inglês e fazia o tráfego pago pro americano e atendia o cara lá. Mas a gente batia muito naquela tecla lá do It's too good to be true. Né? Porque a passagem que custava literalmente $6 mil, a gente vendia por 2. Então o cara falava, what's the catch? Né? Onde que tá a pegadinha aí? E eu falei, cara, posso falar? Acho que viabiliza a gente abrir uma operação lá em Miami. E eu fui na cara da coragem. Peguei um dia lá, era novembro, Thanksgiving, não sabia que era Thanksgiving, peguei um avião, fui pra Miami, peguei um escritório, comecei a contratei 2 pessoas, falei, o negócio funciona assim, levei essas pessoas pro Brasil, ensinei... Americanos ou brasileiros? Americanos, mas todos falam português, tá? Ou espanhol, muito bem. Porque Miami é um pouco mais fácil do que aqui. Mas a nossa ideia era abrir aqui.
né? Mas, puta, cara, a mão de obra aqui é meio complicado, então a gente acabou focando mais em Miami. E a gente começou a atender os clientes lá, né? Então hoje a maioria dos anúncios que a gente faz, por exemplo, a gente vende voo dos Estados Unidos para a Europa em executivo por $2.500 e de volta. O que hoje custa $5.500 na média. Usando a mesma estratégia. A mesma estratégia. Só que a gente compra a milha em real e emite a passagem lá no Brasil para o cliente voar aqui nos Estados Unidos. Você tem então aí com certeza um coeficiente aí do benefício do câmbio, né? Não. Ou seja, você não compra milhas aqui. Não. Aqui eu só vendo. É um escritório comercial. Mas o esquema é igual. O cliente, se ele... É que aqui o cliente americano ele tem menos desconfiança, porque esse tipo de fraude aqui... Não estou dizendo que não existe, mas é bem mais... Não é igual no Brasil, né? Que tem um monte de rolo um atrás do outro. Não. Mas a gente tem muito cliente em Miami que vai no escritório. Para emitir. O cara fala, eu prefiro ir. O nosso escritório lá é na Brickell. Então é uma região bem central. Muita gente acaba passando por lá. E a gente recebe 15 clientes por dia, em média, lá em Miami. O cara quer ver. O cara que fala, não, muito idoso, né? Muito idoso. Muita gente que tem medo até, né, de cair num scam. E aí você capta cliente fazendo especialmente tráfego pago? A maioria é tráfego pago. E focado ali na cidade, no sul da Flórida, ou você anuncia também por aqui? Cara, a gente anuncia em Miami, a gente anuncia em Nova York, a gente anuncia na Colômbia, no México e no Chile. A gente começou no México. A gente vende até hoje, né? O voo de México, da cidade do México para Madrid. É um voo que custa de $4 a $5.000, a gente vende por $2,5. Então, a gente começou muito no México, que até o tráfego pago no México é um pouco mais barato. Então tem mais essa. Tem as rotas que você faz as pesquisas e você sabe, essa rota aqui vai dar jogo. Exato. Tem rota que não dá jogo. Tem rota que não dá jogo. São Paulo, Nova York dá jogo? Não dá. Não? Quer dizer, assim, lá no Brasil, eles conseguem até fazer um jogo legal, né? Se você compra com uma certa antecedência e tal. Agora, não é uma rota que o nosso diferencial competitivo vai estar, sei lá, $1.000 mais barato. Vai estar 300, 400. Entendi. Mas aqui nos Estados Unidos é bizarro. Assim, essa semana a gente vendeu uma passagem que está custando $7.000 por $2,5. Nossa, mas isso eu adorei saber, porque eu, quando viajo, eu gasto uma grana. E saio daqui, né? Porque moro aqui. Exato. Então, nesse seu modelo, eu sou um cliente... Top. US, né? Um cliente americano. Uhum. O fato de eu ter dupla cidadania um pouco importa, né? Eu vou comprar daqui e sair daqui. Exato. Sensacional. E aí, o seu sócio que inventou, mas você que veio. Aí ele falou, ó, o negócio tá aí, vai. Aí eu fui. E no final eu acabei gostando. Hoje eu fico mais em Miami. Eu acabo ficando, sei lá, 3/4 do ano em Miami e 1/4 em São Paulo. Então, eu volto bastante, né, para acompanhar a operação e tal. Mas fora as reuniões online e tudo mais. Não, né? Sempre. Mas eu fico muito em Miami. E quais os planos futuros? Porque a história toda até aqui é sensacional, né? Concorrentes, e é isso? Pipocaram concorrentes? Cara, assim... Desculpa eu falar, 1, 2, 3 milhas que faliu, era um concorrente? Não. Porque ela fazia isso com o quê? Ela fazia isso também, né? Cara, a 1, 2, 3 milhas é uma história um pouco diferente. Eles começaram com esse negócio de comprar e vender milha. Aí depois, quando eles começaram a perder o market share para o hotel urbano, não sei se você acompanhou essa história. Que também, né, se enrolou inteiro. O hotel urbano ele fazia o seguinte, ele emitia a passagem, ele vendia para você hoje e emitia a passagem 10 dias antes de você viajar. Né? Eles começaram a perder share pro hotel urbano e falaram, não, vamos fazer isso. Aí o negócio acabou não indo para frente, né? E teve todo o problema que teve. Mas não tem nada a ver com milha, né? O problema da 1, 2, 3 milhas foi essa passagem flexível aí que eles inventaram. Nossa, é que eu não sei direito como é que é. Peraí, eu achava que a 1, 2, 3 milhas comprava as milhas, fazia o que você faz. Compra as milhas e emite um bilhete com milhas e vende para uma pessoa em dinheiro. No começo eles fizeram isso muito.
Fizeram muito bem. Uns 2 anos atrás, ou 3 anos, eles falaram, não, vamos focar em um outro produto. Que eles acreditavam que ia dar certo. Eles realmente acreditavam que o negócio ia dar certo. Que ele emitia a passagem para você 10 dias antes do voo, só que ele recebeu o dinheiro hoje. Então, mas aí ele corre o risco da passagem Aumentar. E obviamente aumentava. Então, mas aí qual é a lógica? Por que ele apostava nesse modelo? Porque ele Cara, queria trabalhar com o dinheiro do cliente? Assim, primeiro eles queriam trabalhar com o dinheiro do cliente, depois eles queriam... Eles realmente imaginavam que a passagem ia ficar mais barata com o tempo. Eles imaginavam que o cliente ia ter um LTV dentro da empresa muito grande, então queria comprar outros produtos, outros serviços, o que também não aconteceu. Então, assim, eles erraram ali num negócio diferente, que era essa passagem flexível aí que eles começaram a vender. Entendi, mas mesmo que você não mencione concorrentes, deve ter surgido algum, né? Cara, surgiram no passado alguns, mas, assim, aquela coisa que não incomodou muito, sabe? Porque eram pequenos, né? O nosso negócio, ele é assim, eu não vou falar que é impossível de copiar, porque nada é impossível de fazer, mas eu acho que é um negócio meio difícil, sabe? De você fazer igual. E eu sei que algumas pessoas não gostam de falar sobre isso, eu sei que e você parece ser um cara discreto, mas você nesses últimos anos ganhou uma puta grana. Para um Cara, pivete, você já fez o pé de meia. Então, mas eu sempre fui muito a favor de reinvestimento dentro da empresa. Na minha cabeça é aquela coisa, empresa rica, sócio pobre. Né? Então, assim, eu não vou falar que eu ganho mal, mas eu ganho o suficiente para viver. Mas a minha empresa, tudo que eu ganho, eu reinvisto lá dentro. E você tá morando perto do escritório? Então, eu morava do lado. Eu morava tem vários na prédios Brickell. legais na Brickell. Eu morava na Brickell e em 3 minutos eu estava no meu escritório. Só que eu sempre fui um cara que eu gostei muito de trabalhar. Né? Então, essa proximidade do trabalho fazia com que eu trabalhasse demais e descansasse de menos. Você é casado? Não. Tem namorada? Não. Mora sozinho? Moro sozinho. Ah. E, cara, eu comecei a perceber, eu falei, eu vou pra Miami, eu não vou pra praia, eu não vou pro shopping, eu não faço nada, eu só trabalho. E eu falei, eu queria mudar, né? Aí meu pai falou, não, porque você tem que ficar, porque é perto e tal. Eu falei, não, eu vou morar em Sunny Isles. E todo mundo, meu sócio, todo mundo falou, não, porque isso não tem sentido nenhum e tal. Eu falei, não, eu vou morar em Sunny Isles, vou pra Sunny Isles. E eu fui pra Sunny Isles. Cara, que é meia hora, 40 minutos. Ida, meia hora, 40 minutos, volta, sem trânsito. E foi a melhor decisão que eu tomei. Melhor decisão que eu tomei. Cara, acordo, vou pra praia, saio da praia cedo, vou pro escritório. É outra vida. Saio no horário. Mudou minha vida mudar pra Porque você quer curtir um pouco o resto. Porque dá uma acalmada, sabe? Tá, e a parte dos estudos? Você não fez faculdade, não fez nada. Não fiz. Eu a comecei. Foi o negócio. Eu comecei, né? Então, assim, cara, coitado do meu pai. Coitado, porque ele pagou aquele Logic Prep pra mim, aqueles cursos de SAT, curso de ACT e tal. Eu fiz todas as provas. Eu entrei em várias faculdades aqui nos Estados Unidos, boas. E eu acabei não indo, porque não teve tempo. Porque logo depois teve a pandemia, eu falei, não. Eu tranquei Babson. Falei, não, eu vou pra Babson, mas eu vou trancar 6 meses. Aí, desses 6 meses aí, eu já tava trabalhando com um negócio pra fazer e tal, eu acabei não indo. Aí eu falei, não, eu vou pro IBMEC. Aí comecei, fiz 3, 4 meses, aí não dava mais tempo, eu não ia mais, comecei a não ir, eu falei, não, vamos parar. Eu e meu sócio, né? Ele também. E aí foi outra guerra, né, com a família, porque todo mundo falava que eu tinha que me formar. Mas hoje eu acho que eles entenderam que não era bom. Mas você ainda tá em tempo, né? Você ainda tá super novo. Se você tivesse com 35, eu ia falar, tá passando da hora, mas 23, você mudar de ideia o ano que vem, daqui a 2 anos, ainda tá super razoável, né? Mas no fundo o que você vem vivenciando é um tremendo de um aprendizado. E eu tenho certeza que você se informa, estuda, se aconselha, tenho certeza disso, né? Claro. Cara, assim,
Eu sou um cara que eu sou muito, muito apaixonado por aprender. Né? Então, assim, não é só no meu negócio, tá? Eu gosto de ouvir, eu gosto de ser aconselhado, eu gosto... Cara, eu sou aquele cara que eu vou em curso da Casa do Saber pra ouvir o que os 10 maiores CEOs do Brasil estão falando. Eu quero ouvir, eu sento lá e escuto. Sabe, eu gosto de aprender, eu gosto de receber a informação, filtrar, né, dependendo do caso, e, enfim, efetivar alguma coisa aí que pode mudar ou não o meu negócio, a minha vida, né? Mas eu sou apaixonado por aprender. Eu acho que essa é uma característica minha desde muito jovem. Sensacional a sua história. Muito legal te conhecer. Espero que seja o primeiro contato de outros, seja gravando aqui, seja socialmente, seja como for. Sei que você tem um voo para voltar lá para o seu Sunshine State daqui a pouco, senão a gente falaria aqui mais horas, mas eu queria agradecer muito. Você acha que você deixou de falar algum ponto que você não gostaria de deixar passar? Cara, eu acho que não. Eu acho que a gente pode falar aí de várias coisas bacanas, aí, interessantes, sobre a empresa, sobre mim e tal. Mas, se tiver mais alguma pergunta... Não. Eu acho que foi excepcional. Eu tenho certeza que quem assistir vai curtir muito, é bem inspirador. E as suas redes sociais? Você é ativo nas redes? Cara, eu não sou ativo. Mas eu vou passar o meu Instagram. Meu Instagram... Mas que é fechado ou aberto? É fechado, mas sei lá, né? É fechado. É @jan.narras. Não sou ativo, tá? E o LinkedIn? Também não é ativo? Não é ativo. Você tem que pôr o pessoal do FSB para ativar seu LinkedIn, já que você não é. Mas isso é uma coisa que eu falo sempre. Eu falo, cara, porque eu era como você. Eu falo, cara, quem realmente trabalha muito não tem tempo para rede social. Porque quando eu inventei me expor nas redes sociais, eu falei, isso dá muito trabalho. Eu tinha que trabalhar menos ou ser desempregado, porque como é que eu faço? Como é que eu faço para tocar e ainda cuidar das redes? Dá um trabalhão. Cara, imagino. Mas, pô, foi muito boa a conversa e estamos à disposição aí, se você precisar, umas ordens. Então, muitíssimo obrigado. Vou te visitar em Miami, vou lá pessoalmente, claro, lá na Brickell, ver se eu sinto segurança comprar o meu ticket. E espero te reencontrar aqui num próximo papo. Eventualmente a gente junta pessoas. Eu estou para trazer o presidente de uma companhia aérea. Então imagina, o presidente de uma companhia aérea, você, um outro cara aqui, que, sei lá, um expert em petróleo, e a gente fala da indústria e do consumo. É sempre legal. Mais pessoas na mesa, o bate-papo fica ainda mais bacana. Claro. Eu agradeço muito, viu, Bruno? Então, fechadíssimo. Obrigado pela presença. Obrigado também, você que nos acompanhou até aqui. Para quem não segue o canal, ainda dá tempo. Não esqueçam de acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, @Bruno Corano. E a gente se vê semana que vem. Obrigado.